meu nome é Roberta Barroso, eu sou uma das autoras do presente trabalho, denominado Projeto Sara, Sonho Azul em Realidade Aumentada, que é uma experiência que eu realizo enquanto mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará e também enquanto estagiária docente da disciplina de modelagem tridimensional no campus de Quixadá da mesma instituição. Então, para começar, o Hardman, autor do Trem Fantasma Modernidade na Céu, vai dizer que a implantação de vias férreas faz parte do nascimento e da morte de diversas cidades, como um mesmo enredo que se repete, ao mesmo tempo, em diferentes cenários. Essa também é a história da cidade Ponta de Areia, que inspirou, inclusive, a música que o Milton Nascimento canta, né? Que vai falar sobre uma cidade que ficou praticamente abandonada depois que a estrada de ferro que passava por lá, a Bahia-Minas, foi desativada. Então, essa música, o repertório do Milton, outras representações simbólicas da ferrovia, né, como peças de teatro, filmes e livros, né, a partir delas eu associei a memórias ferroviárias, ou seja, relatos das pessoas que vivenciaram a ferrovia, principalmente os cearenses que viajaram a bordo do Sonho Azul, né, esse trem de cor azul celeste que atravessou o Ceará pela estrada de ferro de Baturité. A associação dessas representações simbólicas com memórias ferroviárias me estimulou a pensar numa animação, né? Comecei a formular uma animação, que é a linguagem que eu estudo, que trouxesse à tona essas memórias ferroviárias. Então, essa pesquisa que visa a produção desse curta-metragem, né, me fez aprofundar o estudo em referenciais sobre memória. E todos eles vão dizer que a memória não é uma narrativa universal e fixa, né? Existem tantas memórias quantos grupos, quantas comunidades existem, e que ela vai ser reinventada sempre que ela é narrada. E a Isabel Reis vai dizer que o trem da memória não percorre os mesmos trilhos duas vezes, né? Então, além desses referenciais, eu passei a estudar também, né, o conceito de jogo, desenvolvido pelo Nzinga, e também da arte relacional, a obra do Bourriot, né? E passei, então, a considerar essa arte, como o Bourriot fala, que se faz no encontro, né, interação humana, e além deles também os projetos artísticos do Eliseu com o uso de realidade aumentada, né, me estimulou a pensar numa prática que pudesse aproximar a experiência do espectador do filme a essa dinâmica de reinvenção, né, de manipulação e deformação, que não respeita a cronologia, que é a memória. Então, falando um pouco mais sobre realidade aumentada, né, resumidamente, ela poderia ser conceituada como uma sobreposição, né, de gráficos tridimensionais no ambiente físico, e como a Zuma vai destacar, ela tem três características. Combinar, então, portanto, real com virtual, permitir a interação em tempo real, né, então, o espectador, ou melhor, o usuário do RA, ele pode intervir em tempo real nesses objetos, portanto, ela pode levantar questões dessa relação criador, receptor e espaço da arte, e ela apresenta esse registro em 3D, né? Ou seja, esses gráficos tridimensionais, objetos tridimensionais feitos virtualmente. Então, o Eliseu vai dizer que ela possibilita a criação de narrativas de uma forma semelhante, inclusive ao que acontece com os jogos de videogame, né? E aí ele separa nas narrativas espaciais fiduciais autônomas, e são as narrativas espaciais que vão interessar para a experiência que eu quero fazer, né? E também são as experiências dele com narrativa espacial que foram grande referência para mim, né? Essas que podem ser definidas como o estabelecimento de pontos de interesse, ou seja, de coordenadas, em uma geografia específica, que vão servir como um analógico referencial, onde vão ser inseridos esses objetos tridimensionais, né? Esses objetos virtuais, que ele chama também do digital desencadeado, que eles desencadeiam a partir desses pontos de referência no ambiente físico. Então, das experiências do Eliseu, que foram referência para mim, a Cine Mnemosyne, que consiste numa espécie de jogo de detetive, em que o usuário do RA
ele é proposto para ele encontrar os trechos de um antigo filme português, o Dom Roberto, que o Eliseu espalhou cenas dele, né, pela cidade de Lisboa, nos locais que elas foram filmadas há anos atrás, né? Então, é uma experiência interessante que retira da função original essas cenas, né, essa função narrativa delas, e que proporciona ao usuário a criação de uma nova cronologia para o filme, né? Porque a ordem que ele vai assistir esses trechos vai depender de como, né, ele vai encontrá-los, procurando por eles na cidade de Lisboa. E ela proporciona também, né, a adicionar novas camadas de informação, como Eliseu fala, a essa experiência de assistir o filme, porque é como uma reinvenção de memórias cinematográficas, porque o usuário ele vai considerar toda a sua vivência pela cidade. O Eliseu vai dizer, inclusive, que é uma espécie de desenvolvimento do conceito de imagem em tempo do Deleuze, que o Deleuze, né, diz que há certos filmes que conseguem concentrar diferentes temporalidades, né, sem respeito à cronologia, na sua imagem. E aqui, como o Eliseu considera também essa vivência no espaço, concentra esses diferentes tempos no lugar, ele vai chamar, portanto, de imagem, tempo, lugar. Outra experiência muito interessante também foi com o Boi da Memória, que, a partir de um projeto de atualização do sistema ferroviário que conectaria as cidades de Lausanne e Coimbra, em Portugal, que apesar de terem sido investidos recursos, ele não foi concretizado. O Eliseu, ele reúne diferentes conteúdos sobre essa linha ferroviária, como notícias, imagens, sinalizações dos próprios habitantes que iriam usufruir desse meio de transporte, e ele faz isso por meio de redes sociais. Ele espalha no caminho que seria feito por essas linhas férreas QR codes que demonstrariam, né, que poderiam ser acessados esses conteúdos, e aí ele convidou esses habitantes também a fazerem passeios culturais nesses pontos que ele espalhou nas paradas de ônibus, onde deveriam ser as estações do trem. Então, essas duas experiências me estimularam a pensar numa metodologia que seria uma espécie de combinação entre elas, e principalmente quando o Eliseu fala que a RA ela pode concretizar, ainda que de forma virtual, o princípio da fantasmagoria, porque ela permite que sejam vistos objetos em determinados momentos, sob determinadas condições. E aí eu associei ao que o Hardman também fala sobre fantasmagoria. Esse autor diz que essa inovação, né, a máquina férrea, ela causou um impacto na nossa percepção de espaço e de tempo. A nova velocidade da locomotiva causava encantamento tanto para quem via ela passar de fora, como como nos passageiros que viam a paisagem atravessada, né, passando rapidamente pela janela. Inclusive, o relato dos primeiros passageiros se assemelha ao relato dos espectadores dos primeiros filmes, que comparavam a certa ilusão de ótica, que remetiam realmente a uma fantasmagoria. Nessa época, né, o culto ao maquinismo, a outras inovações técnicas, tecnológicas, o trem, por exemplo, né, poderia concretizar esse desejo de nos levar pelos trilhos de um progresso contínuo sem olhar para trás, esse desejo de substituir o velho pelo novo rapidamente. Então, é uma mentalidade, né, que estimula o esquecimento, né, que gera uma tendência à falta de memória e que pode causar, como o Berman também fala, né, que cidades inteiras, né, que edifícios, né, tão importantes como foram as estações de trem, cresçam e morram rapidamente. É um tempo em que tudo que é sólido desmancha no ar. Então, foi esse conceito que me estimulou a pensar no projeto Sonho Azul em Realidade Aumentada, que consiste em elaborar modelos virtuais em 3D, que poderão ser animados ou não, feitos no Blender, de bens ferroviários relacionados ao Sonho Azul, além dos trechos do Animatic desenvolvidos para planejar o curta-metragem de animação, com a intenção de espalhar esses conteúdos em lugares que antes foram marcados pelas linhas férreas da Estrada de Ferro de Baturité. Então, com essa prática, né, eu pretendo proporcionar a imersão do espectador no processo de pesquisa e criação do filme, e também busco permitir ao utilizador a possibilidade de formular um novo enredo e até criar suas próprias memórias ferroviárias após entrar em contato com esses vestígios virtuais do Sonho Azul. Então, essas são algumas
das referências do trabalho, e eu agradeço também a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui no Congresso.